O que nós lemos de Marcos, capítulo 15, e o que nós lemos em 1 Coríntios, nós podemos perceber uma ordem estabelecida pelo nosso Mestre Jesus Cristo, não somente para os discípulos daquela época, mas para todos aqueles que se dizem ser seguidores de Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ai de mim se não anunciar o evangelho, pois me é imposta, algumas traduções vão dizer, essa necessidade ou essa obrigação. Infelizmente, nós podemos perceber que muitas pessoas estão conformadas com a vida que têm levado. Infelizmente, muitas pessoas, elas têm vivido na média, têm vivido na mediocridade, pois acomodaram, estão conformadas. E quando eu falo dessas pessoas, eu falo de quem veio aqui à frente, levantou a sua mão, confessou Cristo como único suficiente Salvador, e em um dia como hoje de culto, não fez o que todo cristão deve fazer para buscar um crescimento. É cantar louvores, fazer jejum, ler a palavra. Muitas das vezes, num dia como hoje de culto, a pessoa ela se enche de entulho, ela entra vazia, sai vazia de um culto. O pior de tudo é que ainda sai falando mal do pregador, sai falando mal da igreja, que o som estava alto, que o som estava baixo, do ministério de louvor, que errou e saiu do ritmo. Sendo que muitas das vezes somos nós que deixamos de fazer o que é necessário, e por nós não fazermos, por nós estarmos vivendo na média, é muito melhor nós culparmos o outro. Sendo que isso é um dever de cada cristão para buscar um crescimento espiritual. Buscar uma edificação não somente para nós, mas para as pessoas. E isso é algo que confronta muitos. Eu creio que já aconteceu comigo. Eu creio que já aconteceu com muitos dos irmãos. Apocalipse, no capítulo 10, versículo 10, não fala que o livrinho, quando nós estamos comendo, ele é docinho na boca como mel, mas amarga no ventre. Você não vem para o culto para buscar a Deus, você vem para o culto para se relacionar com o Senhor. Você vem para o culto para entregar o seu melhor louvor, você vem para o culto para entregar a sua melhor adoração. E o Senhor, Ele não nos chamou para viver na média. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. A Bíblia nos fala no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 13 e 14, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Deuteronômio, no capítulo 28, verso 13, vai nos falar que o Senhor Ele nos chamou não por cabeça. Ele não chamou não por cauda, mas por cabeça. Então nós temos que buscar fazer essa diferença, e nós só vamos conseguir fazer essa diferença se nós fizermos aquilo que o Senhor já nos instrui na sua palavra. O céu é uma experiência maravilhosa, é a promessa que Deus ele tem para a minha e para a sua vida, mas é na terra que Deus ele quer se manifestar através das nossas vidas. O problema é que muitos hoje têm trocado avivamento por entretenimento, o problema é que muitos hoje têm trocado unção por emoção, o problema é que muitos hoje têm trocado liberdade por libertinagem. A Bíblia nos mostra que Moisés ele abriu mão do palácio para cumprir o propósito. E hoje as pessoas elas nascem com um propósito, nascem com um chamado, mas desejam a fama. Uma fama que muitas das vezes é para ela se auto-beneficiar. Hoje as pessoas elas buscam uma visibilidade. Se for para nós chegarmos em lugares bons e nós nos esquecermos por que nós estamos ali, é melhor nós não chegarmos. Se for para nós desfrutarmos do melhor da terra e nós esquecermos o porquê daquilo, é melhor nós não desfrutar. Nós vemos que muitas pessoas hoje têm buscado aplausos, reconhecimentos, grandes públicos, holofotes. Muitas pessoas têm visto os títulos como status e não como uma responsabilidade. Infelizmente, essa é uma realidade da igreja. Muitos têm atropelado os processos. E hoje pergunto nessa noite, você quer chegar rápido ou você quer chegar onde Deus quer te levar? Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, nos fala que eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós responderemos pelas nossas obras, quer seja boa, quer seja má. E nós precisamos também entender que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, aquilo que o Senhor nos confiou,
E eu não falo isso assim como o pastor falou. Tem pessoas que não vão para o campo, mas todos nós somos chamados para exercer algum ministério. E nós seremos cobrados por isso. Essa busca por reconhecimento, essa busca por ser visto, por receber aplausos, tem tirado o foco de muitas. E o pior de tudo é que tem muita gente fazendo algo nessa busca por a pessoa se auto-beneficiar, achando que está agradando a Deus e achando que está fazendo algo para o Senhor. Enquanto isso, vidas estão perecendo. A Bíblia nos mostra que, no Êxodo 2, que Joquebede, ela engravida e ela dá à luz a um filho. E a Bíblia nos mostra que ela, vendo que esse menino ele era formoso, ele era bonito, ela esconde ele então por 3 meses. Moisés, ele nasce num cenário totalmente desfavorável. Joquebede gera uma promessa e a olhos humanos é algo que, devido à situação daquela época, já estava dada a sentença para morrer, porque essa foi a ordem de Faraó. Mas quem está gerando algo de Deus, confia. A história nós já conhecemos, e nós vemos que alguns projetos, para não dar errado, não será mostrado para qualquer um. Quem achou o menino não foi as servas que estavam à margem do rio, mas foi a filha de Faraó. Se o projeto de que você carrega for de Deus, até escondido ele vai crescer. Se o projeto que você carrega for de Deus, no momento certo, ele colocará as pessoas certas para a promessa se cumprir na sua vida. O projeto de Deus não precisa de vitrine para crescer. O projeto de Deus não precisa de troca de agenda. O projeto de Deus não precisa de oportunidade para crescer. E talvez você está aqui nesta noite e você pode estar se perguntando por que está demorando as promessas de Deus se cumprir. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: continua no centro da minha vontade, que no momento certo eu farei todas as coisas. O tempo é meu, não é seu. Aleluia. Pessoas estão perecendo. A Bíblia nos mostra no livro de Marcos, no capítulo 2, nós vemos Jesus respondendo aos escribas e fariseus que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos mostra que Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse desejo, essa vontade que todos venham ser salvos e cheguem ao conhecimento da verdade e tenham a oportunidade de seguir a Ele ou não, porque se tem uma coisa que Deus ele nos deu, é o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Mas isso só irá acontecer se nós fizermos aquilo que nós fomos chamados, que é anunciar o Evangelho. É ser muito egoísta nós sabemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, saber qual que é a promessa do Senhor e nós queremos só para nós. Nós vemos pessoas sendo escravizadas pelo diabo, pessoas, assim como muitas das vezes eu e muitos de vocês, estavam presos em vícios, em pecado, e nós ficarmos retidos, nós acharmos que está tudo bem. O grande problema mundial hoje não é físico, o grande problema mundial hoje não é econômico, o grande problema mundial hoje não é social, o grande problema hoje mundial é espiritual. A consequência em desobedecer a palavra de Deus e em quebrar princípios e do homem se corromper é o pecado. Mateus no capítulo 24, versículo 12, nos fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Salmos no capítulo 42, no versículo 7, nos fala que um abismo chama outro abismo. Jó no capítulo 15, versículo 16, nos fala que o homem corrupto e abominável bebe iniquidade como água. As pessoas têm negociado o inegociável. Isso foi uma frase que o pastor falou no culto que nós estivemos aqui. As pessoas têm negociado o inegociável. Quando a Bíblia nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é uma ordem
é um alerta para que você venha estabelecer limites na sua vida. Esse versículo é um alerta para que você venha estabelecer limites em seus relacionamentos e muitas áreas da sua vida. E não a justificativa para você pecar, e não a justificativa para você errar e falar que a carne é fraca. O pecado tem corrompido o homem. O pecado tem corrompido a sociedade. O pecado tem distanciado o homem do verdadeiro propósito dele na terra. Se Deus ele fosse complacente com o pecado, ele não teria tirado Adão do paraíso. Se Deus ele fosse complacente com o pecado, Caim não sairia da sua presença. Se Deus ele fosse complacente com o pecado, ele não teria tirado o Espírito Santo de Sansão. Se Deus ele fosse complacente com o pecado, ele não teria cobrado o adultério de Davi. A Bíblia nos fala em Isaías 59:2 que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que começaram a caminhada bem e terminaram mal, como de pessoas que começaram mal e terminaram bem. A Bíblia nos fala sobre Judas. Judas foi escolhido a dedo por Jesus para fazer parte da comissão dos 12 discípulos, mas por deixar com que o diabo contaminasse o seu coração, Judas, nós já sabemos o final da história. E a Bíblia também nos fala de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja de Cristo, e de perseguidor ele passou a ser perseguido por causa do evangelho. Não importa a maneira na qual você começou, não importa a maneira na qual você está aqui nessa noite, importa a maneira como você vai terminar a sua trajetória, importa a maneira na qual você vai começar a viver a partir de hoje. Deus ele tem nos dado a oportunidade de vivermos diferente. Deus ele tem nos dado a oportunidade de buscarmos um crescimento. Deus ele tem nos dado a oportunidade de buscarmos um amadurecimento e nós fazermos diferente. Uma coisa que nenhum de nós poderá dizer diante do Senhor é que nós não tivemos a oportunidade. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, fala que melhor é o fim que o início. Eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber como você chegou, eu quero saber como você vai terminar. Eu quero saber naquele grande dia se você vai estar com o Pai ou se você vai estar no inferno. Deus ele tem nos dado a oportunidade diariamente. Nós estamos em meio a um tempo de pandemia que nós estamos vendo muitas pessoas morrerem, não somente devido à pandemia, mas outras coisas. Quantas pessoas estão aqui no hospital? Quantas pessoas estão aqui que perderam parentes? Se você está aqui, é uma oportunidade que Deus ele está te dando. Talvez você pode sair daqui dessa noite, e já estar diante do Senhor. E como você vai se comparecer diante de Deus? Hoje em dia, em muitos lugares é difícil falar sobre arrependimento. Hoje em dia, em muitos lugares é difícil falar sobre salvação, sobre o pecado, é difícil falar sobre santidade e muito menos sobre missões. E essa igreja é uma igreja missionária. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque é difícil hoje uma igreja que tem a visão missionária. E missão é o papel da igreja. Hoje em dia, em muitos lugares, só se fala sobre prosperidade, sobre o evangelho de autoajuda, algo que eu desconheço. Não existe nada de errado em possuir riquezas. O problema é as riquezas possuir os homens. E essa prioridade pela busca incansável pelo ter tem tirado muitos do propósito. Mateus no capítulo 6, versículo 33 já nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus ele não investe na sua necessidade, Deus ele investe em propósito. Quando Ana mudou a sua oração, Deus ouviu e operou um milagre. Quando aquilo que Ana pedia teve um propósito em que o nome do Senhor seria glorificado, ela teve a sua oração respondida. O problema é que muitos hoje têm corrido atrás da provisão e não do propósito. Quando na verdade, se você focar no propósito, a provisão vem. Quando eu fui para a África, havia um propósito. Eu fui para ficar um mês. Deus ele já tinha dado a promessa, ele já tinha falado.
Mas muitas das vezes o problema é que Deus ele nos fala algo e nós ficamos esperando que algo caia do céu, quando na verdade Deus ele quer saber o quanto nós vamos nos esforçar, o quanto nós vamos nos sacrificar para que aquilo que ele nos prometeu venha acontecer. Porque Deus ele faz o impossível, mas o possível é por conta minha. Eu fui para ficar 1 mês, acabei ficando 2. Como eu fui sozinho por Portugal, devido à língua, então ficou um custo maior. Deus ele poderia muito só levantar uma única pessoa e pagar o custo todo da viagem. A viagem com essa mudança de passagem, tudo ficou em torno dos 12 mil. Mas, é igual eu disse, Deus ele nos dá a promessa, mas Ele quer que nós venhamos nos esforçar. Ele quer ver o quanto nós vamos nos esforçar para alcançar aquilo que Ele nos prometeu. E nisso foram rifas, foram as 2, 3 rifas. Basal deve ter feito uns 10 a 12. Pessoas levantaram para estar abençoando. E faltando 2 dias, ainda faltava R$900. Deus ali sempre falando que Ele estava no controle de todas as coisas. Se não aparecesse esse recurso, teria onde tirar. Mas faltando 2 dias de viajar, Deus levantou uma pessoa para abençoar com esse valor. Então Deus ele tem mostrado a sua fidelidade, mas depende muitas das vezes de nós, de fazermos o que é possível, porque Deus ele só faz aquilo que é impossível. E há pessoas aqui nessa noite que muitas das vezes você ouviu, ou de pessoas da sua família, pessoas próximas, ou muitas das vezes pessoas da igreja em desistir, em parar, não vai dar certo. Pessoas que só vêm com palavras negativas, palavras de maldição e não para estar somando. Eu te digo, se você se você se prender por aquilo que as pessoas dizem e não por aquilo que o Pai diz ao seu respeito, você não vai fazer nada. E essa é a vontade de Satanás. Quando Jesus foi para o deserto, no Mateus no capítulo 4, a Bíblia nos mostra que o que o diabo ele tentou de muitas formas foi criar uma crise de identidade. Se tu és filho de Deus, Jesus ele não precisava de provar nada para o diabo, porque ele já tinha ouvido em Mateus 3,17 uma voz do alto que dizia: este é meu filho, sabe aquilo que o Pai sabe a seu respeito. Se fizeram isso com Jesus, imagina nós que somos miseráveis pecadores. Não preocupe com aquilo que falam de você, mas sim com aquilo que o Pai diz ao seu respeito. Confie nas promessas do Senhor. Jeremias no capítulo 1, versículo 12, nos diz que eu velo pela minha palavra até que ela se cumpra. Existem 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas é aquelas que têm confiado, aquelas que têm perseverado, aquelas que têm feito aquilo que a Bíblia nos mostra de Gênesis e Apocalipse. Mateus no capítulo 24, versículo 13, nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A segunda classe de pessoas é aquelas que têm desistido no meio do caminho. Elas até estão caminhando, mas qualquer coisa que acontece, elas voltam para trás, elas retrocedem. E existe o terceiro grupo de pessoas, que são aquelas que têm feito aquilo que não foram chamadas para fazer. Muitas das vezes sempre buscando uma linha de exibição. Às vezes porque fulano deu certo, a pessoa quer fazer também para dar certo para ela. Não funciona assim. Cada um de nós fomos chamados para desenvolver algo. Cada um de nós fomos chamados para exercer algo. Eu te pergunto nessa noite, o que tem sido prioridade na sua vida? Cumprir aquilo que Deus confiou na sua vida? Ou em essa busca por coisas terrenas e passageiras? Deus ele tem o melhor para nós na face da terra, mas a prioridade em nossas vidas tem que ser de buscar e se estabelecer o reino de Deus na face da terra. Marcos no capítulo 8, versículo 36 nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por onde Jesus passava, ele anunciava: é chegado o reino de Deus. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam, o milagre aconteciam. Enquanto Jesus for o centro das nossas vidas, o Espírito Santo, ele irá ser sempre o nosso condutor, porque nós somos conduzidos por aquilo que nós somos cheios. A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia nos diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto
para ser tentado. Quem ofereceu uma vida fácil para Jesus no deserto foi o diabo. Mas quem conduziu Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. O diabo ele sempre vai vir com propostas que fogem daquilo que Deus ele tem para a minha e para a sua vida. Jesus está voltando, o tempo se aproxima. Isso tem acontecido para milhares de pessoas. Você não pode sair daqui nessa noite como se fosse apenas mais um culto. Você não pode sair aqui nessa noite como se fosse apenas mais um domingo em que você coloca sua roupa de crente, vai para a igreja e está tudo certo. Não, Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Lucas no capítulo 9, versículo 62, nos diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O número de pessoas desviadas tem aumentado a cada dia mais. Pessoas que se afastaram, e muitas delas, quando nós encontramos, fala que tem esse desejo, essa vontade de voltar ao primeiro amor, mas não tem forças. Eu tenho certeza que quem desenvolve trabalho de evangelismo, trabalho de missões, já se deparou com situações dessas. Pessoas que já serviram ao Senhor, mas hoje não têm forças para voltar. Nós, como igreja, temos que estender a mão e não apontar o dedo. Eu não posso apoiar o seu pecado, mas eu também não tenho o direito de te julgar. O meu papel é de estender a mão e te dizer que aí dentro de você tem alguém que você ainda não descobriu que vai alcançar nações, que a sua família, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade será impactada através da sua vida. A Bíblia nos mostra em Lucas 15, 7, que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Foi mencionado aqui uma passagem que diz que Deus deseja que todos sejam salvos, mas isso é uma escolha sua de fazer parte daquilo que Deus ele tem para que você venha passar a eternidade com Ele ou não. Ou se você vai morrer e vai passar a sua eternidade no lago de enxofre. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia nos mostra no Mateus no capítulo 25, versículo 13, diz: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Se você soubesse o dia da sua morte, eu tenho certeza que você não estaria levando a vida como você tem levado. Se você soubesse o dia da sua morte, eu tenho certeza que você daria mais valor ao que realmente dá valor. O problema em nós não é a falta de tempo, o problema em nós é a falta de prioridade. Isso é uma verdade que nós temos que tomar ela cada dia, nós temos que buscar aproveitar as oportunidades, buscar fazer aquilo primeiramente que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor, Ele confia em nós. Nós temos que ser uma igreja que tem um coração que pega fogo por missões. E tem um texto que está no livro de Atos, no capítulo 20, quero ler do versículo 20, versículo 22 ao 29, que é algo muito forte. Diz assim: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu, de todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus. Ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, não pouparão o rebanho. Tem uma frase de Martin Luther King que eu acho bastante interessante, nos diz que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver.
Quem não tem uma causa para morrer, não tem motivo para viver. Isso é muito sério. Porque muitas pessoas têm sido culpadas pelo sangue, de outras por omissão. Oportunidades que tiveram e deixaram passar. E muitas das vezes por falar aquilo que não deveria. Falar não o que provém do Espírito, mas o que provém da carne. Deus, Ele confia em nós. É aqui na terra que Deus, Ele quer se manifestar através da minha e da sua vida. O pastor, ele mencionou a passagem que está em Romano. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu iniciei um trabalho com morador de ruas. E desses moradores de rua, o propósito inicial era levar alimento, levar para a igreja, aqueles que tiverem desejo de estar indo para a clínica, levar. E assim nós fizemos com 8 pessoas, uma clínica que fica a 10 horas da minha cidade. E dessas 8 pessoas, somente 2 finalizaram o tratamento. E dessas 2 pessoas, somente uma hoje está firme, na qual o Senhor até me concedeu a oportunidade de estar batizando. Vai comigo, às vezes, na casa de oração, que nós somos em Pirapora. E eu creio que quando Paulo ele fala sobre não se culpar pelo sangue, estar limpo, eu creio que é uma coisa que alegra não somente o meu coração do pastor, mas de todos aqueles que buscaram cumprir o que Deus nos chamou, independente daquilo que, pessoas na qual foram alcançadas, pessoas na qual estão hoje gerando frutos, mas independente do que daqui 1, 2, 5, 10 anos, elas vão fazer, mas nós sabemos que aquilo que o Senhor nos chamou, nós cumprimos. E a ordem do Senhor não foi levantar a mão, mas fazer discípulo. Discípulo gera discípulo. A ordem do Senhor, que a Bíblia nos mostra em Mateus 28, 19, é: ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu fico imaginando Jesus, depois dele ter passado todas as coisas que ele passou, mas como ele se alegrou em poder cumprir tudo aquilo que lhe foi proposto. A igreja precisa entender que missão é uma tarefa intransferível. Deus não está em busca de adoração, Deus está em procura de adoradores. Isso, João no capítulo 4, versículo 23, nos diz que esse chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem algum adorador verdadeiro aqui nessa noite? Se a Bíblia nos fala de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Por isso, Isaías no capítulo 29, versículo 13, nos diz que muitos honram ao Senhor só de lábios, mas o seu coração está distante. Os seus mandamentos se consistem em mandamentos por homens. Você nasceu para mudar o mundo. Não permita com que o seu propósito venha finalizar por causa do mundo. Muitas pessoas têm deixado se levar pelas influências que o mundo tem proposto. Muitas pessoas têm deixado o chamado de Deus por coisas que o mundo tem oferecido. 1 João no capítulo 2, versículo 15, nos diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago no capítulo 4, no versículo 4, nos diz que aquele que ama, aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Romanos no capítulo 2, no versículo 2, nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não permita com que o cenário mundial te distancie do propósito. Nós estamos vivendo algo na saúde social e financeiro. Mas isso não é motivo de paralisar, não. O seu caráter ele não é construído na crise, mas o seu caráter ele é revelado na crise. Por isso que eu vejo Malaquias 3,18 nos dizendo que então vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve. Essa crise que tem se instalado tem provado a fé de muitos.
tem revelado aqueles que verdadeiramente estão buscando ao Senhor, daqueles que estão buscando se auto-beneficiar. E também tem nos mostrado como existem pessoas que estão com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Pessoas que muitas das vezes não vêm, aquela frase que diz, né, quem não vai por amor vai pela dor. Isso nós vemos em Amós 8:11, que nos diz: ei que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A volta de Jesus está cada dia mais próxima, e só existe uma passagem para que venha se cumprir, Jesus venha voltar, que está em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Há lugares que ainda o evangelho não foi alcançado. Na África, principalmente, existem vários lugares, e até lugares que eu fui, que não existem igrejas. O que predomina é a magia negra, o islamismo, os muçulmanos, e isso não somente no continente africano, mas na Ásia e em muitos outros lugares. E todas essas coisas que têm escravizado as pessoas, elas têm perecido por falta de conhecimento. É o que Oséias 4:6 nos diz, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o problema do evangelho não se estender é devido ao comodismo, que muitas das vezes que você, que conhece a palavra de Deus, que vem aos cultos, a forma como nós temos levado. Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta com você. Muitas pessoas ainda não descobriram o chamado, mas muitas pessoas já sabem aquilo que foram chamadas para fazer, mas preferem viver se auto-enganando. E há uma passagem que muitas das vezes nós usamos para evangelizar pessoas não cristãs. Está em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando na verdade, se nós formos analisar o contexto, Jesus não estava se referindo às pessoas ímpias. Isso é algo que nós precisamos a cada dia buscar mais conhecer ao Senhor. Nós precisamos buscar mais nos encher da sua presença para que nós venhamos parar com nossos achismos. Tem pessoas que por estarem na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, acham que aquilo que ela sempre pensou é o certo e não que verdadeiramente. Tem pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e nunca leu a Bíblia toda. E a Bíblia fala que no final dos tempos muitos serão enganados. É só conhecendo a verdade, é só conhecendo a palavra de Deus que primeiro nós vamos entender o que Jesus fez por nós. Nós vamos entender para aquilo que nós somos chamados. E nós não vamos permitir com que nós venhamos ser enganados, porque nós vamos estar guardando a palavra de Deus nos nossos corações. Quando a Bíblia nos mostra em Êxodo 3:5, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santo. A Bíblia nos fala quando a Bíblia nos fala sobre sandália, nos fala sobre fundamentos. Não tem como nós seguirmos ao Senhor com os nossos achismos, não tem como nós seguirmos ao Senhor com os nossos fundamentos. Por isso, em Lucas 9:23, a Bíblia nos fala que aquele que quiser me seguir diariamente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma renúncia que tem a ver em nós. É uma luta constante entre o velho homem. Mas isso só vai acontecer se nós verdadeiramente estivermos no centro da vontade de Deus. Não basta somente vir aqui na frente e confessar a Cristo. Não, nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus ele tem permitido. Eu acompanho o pastor, eu vejo o que ele desenvolve, é campanha de oração, é campanha de libertação, é cultos, é ensinamento. Ele e aqueles pastores que estão desenvolvendo à frente do trabalho dessa igreja têm feito a sua parte. Mas para que a promessa do Senhor venha se cumprir na sua vida, isso cabe a cada um de vocês. Quando a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, nós vemos três coisas.
Primeiro, bem-aventurado aquele que lê. É o que o salmista vai nos falar no capítulo 1, versículo 2. Que antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que ouve. É o que nós vemos em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Que é aquele que desvia o ouvido de ouvir a palavra, até as suas orações serão abomináveis. Isso é algo que confronta. Aquele que desvia de ouvir a palavra de Deus, até as suas orações serão abomináveis. As pessoas, elas querem rejeitar a palavra de Deus, mas elas querem o favor de Deus, porque quando estão em meio à necessidade, a primeira coisa que elas falam é: Senhor, Deus, me ajuda. Mateus 19:13 nos diz que, ouvindo alguém a palavra do rei, não entendendo, vem um maligno e a rouba. Se nós tivéssemos o mesmo interesse que nós temos em estarmos na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, fazendo muitas das vezes aquilo que nos edifica, se nós tivermos esse mesmo interesse em buscar conhecer, aprofundar na palavra de Deus, as nossas vidas seriam transformadas, as nossas vidas seriam diferentes. E muitas das vezes nós passamos por muitas das coisas, muitas das provações, o Senhor Ele permite para o nosso crescimento, muitas portas se fecham para que Deus Ele venha a cada dia mais mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. É só na prova, é só na necessidade que muitas das vezes as pessoas se lembram do Senhor. É só quando uma porta de emprego se fecha, é só quando um parente morre, é só quando está no leito do hospital. Se nós não entendemos aquilo que nós estamos passando, se nós não vemos com os olhos espirituais aquilo que nós estamos passando, muitas das vezes nós vamos só passar por provas, nós não vamos alcançar aquilo que Deus Ele tem para a minha e para a sua vida. O tempo já passou bastante, eu queria chamar uma mensagem de louvor, queria chamar a igreja para colocar sobre seus pés. Deus Ele conta comigo, Deus Ele conta com você, para que nós venhamos proclamar o Evangelho e para que o reino do Senhor venha se estabelecer na face da terra.